Teoria da evolução, uma conspiração antibíblica. Versão brasileira, Áudio News. A controvertida pergunta de como a vida começou vem intrigando a humanidade há milhares de anos. Há duas escolas de pensamento. Uma ideia é a de que Deus é o criador da natureza, o criador e o governante do universo que criou cada espécie de vida existente na Terra com uma intenção deliberada. Tal ideia é conhecida como a ciência da criação ou o aparecimento repentino. Uma ideia oposta, predominante na sociedade atual e na comunidade científica, é conhecida como evolução. Ela afirma que a matéria inorgânica se transformou em vida de forma não intencional e foi se desenvolvendo com o tempo. Formas unicelulares progrediram para formar estruturas mais complexas, pluricelulares, resultando no desenvolvimento definitivo do homem. Os princípios da evolução influenciam todos os aspectos de nossa sociedade. Em todo o mundo, museus famosos apresentam perspectivas evolucionárias. Parques nacionais e monumentos históricos se tornaram locais de exibições de informações evolucionárias. Revistas científicas, publicações geográficas e de história natural, livros infantis e programas de televisão apresentam a evolução ao público como um fato. Muitos dos filmes mais populares de hoje, parques de diversões e até mesmo seriais matinais, promovem ideias evolutivas para um público ávido. Livros, textos que desenvolvem teorias evolucionistas são leituras compulsórias para alunos de escolas públicas de primeiro grau, faculdades e universidades. A evolução se tornou o fundamento para a maioria das disciplinas científicas, incluindo a paleontologia, geologia, biologia e astronomia. O objetivo de muitos cientistas é o de eliminar explicações sobrenaturais e fornecer respostas naturalistas. Consequentemente, muitos têm que rejeitar a intervenção sobrenatural de Deus e a criação milagrosa. Carol Matriciana, nascida e criada na Índia, é a autora de Deuses da Nova Era e coautora do livro A Conspiração da Evolução, um salto quântico para a nova era. Há alguns cientistas que acreditam num Deus criador. A maioria acredita na evolução física, o que quer dizer que as formas de vida se tornem mais complicadas com o tempo. Muitos desses cientistas descartam que exista qualquer evolução espiritual em processo. No entanto, há um número cada vez mais crescente deles que, persuadidos pelas ideias populares na atualidade, que seria o movimento da nova era, e que estão utilizando a ideia de evolução biológica como um trampolim para a evolução espiritual. Muitos profetizam um desenvolvimento alegando que o próximo estágio da evolução do homem será em termos espirituais. Um salto quântico da evolução biológica para uma emergência mística. Eu acho que o homem está se desenvolvendo para um estágio de maior percepção, maior consciência, de uma vibração maior. E acho que a melhor representação que temos do movimento do homem nessa direção é o que acontece no movimento da consciência, no movimento Nova Era. A evolução está ocorrendo o tempo todo. Muitas pessoas acreditam, e eu creio, que o propósito da vida seja crescer, e que crescemos o mais que podemos a cada vida. É claro que acreditamos na reencarnação. As ideias paralelas de reencarnação e de evolução sempre estiveram proximamente ligadas às crenças de muitas religiões pagãs existentes no mundo. Porém, em meados do século XIX, essa filosofia repentinamente passou a ter respeitabilidade científica através do mundo, através de um inglês, Charles Darwin, que ficou conhecido como o pai do evolucionismo. A maioria das opiniões da época se pautava no relato bíblico de um Deus criador que intencionalmente havia criado cada forma básica de planta e animal. Embora tivesse sido educado como cristão, Darwin se rebelou contra tal ideia e em suas teorias teceu uma maneira de formular o processo sem o Criador. Esta é a casa de Charles Darwin entre 1842 e 1882. Foi nesse escritório que Charles Darwin produziu seus grandes trabalhos. Ele costumava se sentar nessa poltrona e foi aqui que ele escreveu o seu famoso livro sobre a origem das espécies, publicado em 1859.
Charles Darwin é um gigante dentre os homens e no mundo moderno, porque ele desenvolveu a teoria da evolução, que transformou o mundo científico. A teoria da evolução sobre a descendência natural foi desenvolvida bem antes da época de Darwin. O que Darwin fez foi fornecer uma explicação racional de como pode ter acontecido, tão racionalmente elaborada que muitas pessoas pensaram, por que eu não pensei nisso? Muitas pessoas se sentiram à vontade. No que se refere a Darwin, ele se tornou um herói. Ele forneceu a explicação que elas buscavam. A ciência moderna nasceu quando, em 1620, Lord Bacon escreveu Novum Organum. Entre 1620 e 1860, a maioria dos cientistas acreditava no Criador e na criação do homem. Hoje em dia, poucos cientistas acreditam na criação ou no Criador. O que aconteceu? Quem são alguns dos modificadores da mente moderna? Eu estou aqui ao lado de Thomas Huxley, no Museu de História Natural. Ele foi chamado de o Bulldog de Darwin, porque ele pegou a teoria de Darwin e fez uma apresentação substancial da mesma. Huxley acreditava que podemos explicar tudo na natureza independentemente do Criador através de simples leis naturais. Nós temos que lembrar que, afinal, o criacionismo era aquilo em que todos nós acreditávamos há poucos anos e o criacionismo foi destituído na comunidade científica pelo pensamento evolucionista. Acontece que o pensamento de Darwin foi considerado como blasfêmia pelo cidadão comum na Inglaterra naquela época. Karl Marx, ateu e criador do comunismo, ficou encantado em encontrar um racionalismo científico na teoria da evolução que ele alega ter dado validade à sua nova filosofia. Marx admirava Darwin e os dois se comunicavam através de correspondência. Em agradecimento, Marx até tentou dedicar sua grande obra, a Teia, o Capital, a Darwin. Havia comentários na época, e Karl Marx era um deles, que viam a teoria de Darwin fornecendo credibilidade científica ao que previamente era uma mera filosofia. A filosofia do socialismo, a filosofia do comunismo, todas se tornaram cientificamente acreditadas com a teoria de Darwin. Roger Oakland é um ex-evolucionista, professor de biologia e coautor do livro A Conspiração da Evolução, um salto quântico para a nova era. Quando o comunismo tomou conta da província de Yulin, na China, a população inteira foi forçada a assistir aulas de propaganda comunista. A primeira lição não era dada com palavras de sabedoria de Lenin ou de Stalin, mas um curso básico sobre a evolução darwiniana. Quando um de meus ex-alunos abraçou o comunismo e foi levado a Moscou para treinamento, o que acha que lhe ensinaram? Lenin, Marx? Não. Durante 2 anos ele foi para uma biblioteca onde lhe ensinaram apenas o evolucionismo, identificando-o como a base para o comunismo. Sem o evolucionismo não pode haver marxismo, nem leninismo, nem mesmo humanismo. A não ser que o universo tenha criado a si próprio, a não ser que o homem seja Deus, a não ser que não haja criador, nenhuma dessas filosofias poderiam ser sustentadas. As pessoas que vislumbraram o conceito da evolução, começando por Charles Darwin, e até mesmo antes dele, surgiram com a ideia que começa com o vácuo. Então houve uma explosão nesse vácuo, chamada de o Big Bang, que criou a galáxia da Via Láctea com cerca de 200 bilhões de astros, todos circulando com uma precisão coordenada, resultante de tal explosão. E chegamos até o homem, sem a interferência de Deus, em nenhum passo desse caminho. É assim que é ensinado em todas as nossas escolas públicas hoje em dia. Todo o propósito de Darwin era o de explicar a vida sem um projeto de finalidade, sem a necessidade de um criador, simplesmente através de mecanismos ou de processos naturais. Luther Sunderland, ex-engenheiro aeroespacial e autor do livro O Enigma de Darwin. Mas o que é essa explicação materialista ou natural para a evolução? Ela diz que nos primórdios da Terra, nos oceanos, alguns elementos químicos se uniram e formaram espontaneamente a primeira célula viva. Porém, essa não foi uma manobra simples, porque o organismo unicelular mais simples que conhecemos tem em seus genes e cromossomas tantos dados quanto a quantidade de letras existente na maior biblioteca do mundo, 1 trilhão de letras. Nenhuma forma no mundo poderia organizar tantos dados assim através do acaso.
A maioria das formas de vida são constituídas por bilhões dessas células complexas que mais uma vez se arrumaram numa ordenação perfeita. A impossibilidade matemática do corpo humano ser formado acidentalmente ultrapassa a lógica de uma explosão numa gráfica de impressão resultar numa formação de um dicionário. Nos dizem que a vida começou nesse caldo pré-biótico, que era rico em toda espécie de compostos. Porém, estudos recentes feitos em rochas das mais antigas não apresentam provas de que tal caldo tenha realmente existido. O método científico deve ser baseado na capacidade de se observar e testar os fatos. E mesmo assim, o evolucionismo acredita